KISO 11, o fundo que replica o índice Suno 30 que foi criado por nós aqui da Suno. Muitas pessoas têm dúvidas, questionamentos a respeito deste fundo e eu trouxe aqui o professor Baroni que vai responder algumas perguntas. Com vocês, professor Baroni. Assim, desde que tem a ideia do KISO, eu já ouvi gente falar que é um ETF, que é um fundo de fundos, que é... O que é? Como é que você... Qual a diferença entre esses tipos de gestão ou de veículos diferentes? Vamos lá. Bom, quando a gente concebeu a ideia do índice Suno 30, né, qual que foi o nosso propósito ali? Modernizar o IFIX. A gente não tinha nenhuma pretensão de querer performar melhor do que um fundo de fundos, a gente não tinha nenhuma pretensão de querer performar melhor do que, eventualmente, qualquer ETF, não tínhamos essa pretensão. A pretensão era criar um índice que pudesse dialogar melhor com a base de investidores atuais, pessoas físicas, sobretudo pelo fato de que cerca aí de 80% a 90% dos investidores hoje investem nos últimos 2, 3 anos. Então, quando essas pessoas são colocadas à frente do IFIX e retiramos ali alguns fundos do IFIX e mostramos para essas pessoas, elas não se sentem representadas, elas não conseguiam visualizar. Tanto é verdade que nós optamos por fazer o Suno 30, excluindo fundos monoativos, fundos que fossem mais estáticos, e também os fundos de fundos. Como eu disse e repito, a ideia não era competir com o fundo de fundo e manter os fundos de fundos dentro do Suno 30, em nossa avaliação naquele momento, criaria uma certa sobreposição. Então a ideia é que o Suno 30 tivesse essa característica principal de um diálogo melhor com o investidor pessoa física. Naquele momento, Daniel, a gente imaginou, obviamente, que alguns produtos poderiam surgir, né? Só que a Suno Índices, ela criou, né, e eu participei do processo ativamente, do índice Suno 30, único e exclusivamente isso. A Kirima, então, se aproximou da Suno e desenvolveu um produto que é um fundo imobiliário que ele tem como premissa replicar, na maioria das vezes, né, a maior parte do tempo, o Suno 30. E por que foi importante a sua pergunta? Né? Porque as pessoas estão insistindo, eu vou repetir, as pessoas estão insistindo em comparar o KISO 11 com um FOF ou com um ETF. Eu acho que são coisas diferentes. Claro, tem certas semelhanças por ter alguma característica ali de ter uma cesta de ativos, mas são propostas diferentes. Por exemplo, um FOF, ele é risco direcional. Você, por exemplo, que lidera aí a gestão de um fundo de fundos, é pago, é remunerado e é cobrado para ter um resultado direcionalmente melhor do que o IFIX. Então, você vai estudar todas as opções e vai tomar mais risco naqueles fundos que você entende que estejam melhores precificados e que você tem mais margem para melhorar aí o alfa da sua carteira. E isso é perfeitamente esperado. Então, você vai comprar e vender com muito mais liberdade, você vai ficar direcional com muito mais liberdade. Há alguns fundos, eu não quero citar aqui porque não há a menor necessidade, em que você tem aí com 50%, 60% do PL, com 6, 7, 8 fundos imobiliários. Você tem outros FOFs que têm mais de 60 fundos imobiliários presentes na carteira. Não há certo ou errado, mas ali é a cabeça do gestor. Com propostas diferentes. Com propostas diferentes. Já um ETF, ele tem aí sim uma característica de ser passivo e com pesos específicos. Então, se você pega um ETF que replica o IBOV, ele vai dar pesos específicos com base numa série de critérios e esses pesos vão direcionar, então, a característica do ETF. Por isso que são taxas de administração menores, né? 0,30, alguma coisa assim, 0,20, 0,30, 0,35, enfim, não vem ao caso aqui. Já o KISO 11, ele tem uma característica muito peculiar. Por quê? Ele não está direcional, ele vai ter uma carteira passiva, porém com certo grau de atividade, seja pelas arbitragens, seja pela mecânica natural de rebalanceamento do índice de 3 em 3 meses, lembrando que o índice nasceu com a proposta de ser de 4 em 4 meses, mas em função da proximidade com a B3, achamos por bem, então, equalizar, até para respeitar o sistema de parâmetros da B3, mudar para trimestral. Então, ele vai ter uma mecânica própria
que a gente vai, sendo muito honesto aqui com o público que nos acompanha, a gente vai sentir melhor o KIZU 11 à medida que as coisas começarem a acontecer. Não dá para nós dizermos agora, nesse exato momento, qual vai ser o resultado recorrente, qual vai ser o resultado eventualmente por ganho ou perda de capital. A gente aqui é muito transparente. Todo mundo gosta do ganho e esquece a perda, né? A perda pode existir, por exemplo, num rebalanceamento, o gestor pode ser levado a ter alguma perda também. Ele pode gerar ganhos com arbitragens dentro do processo de novas emissões de cotas, e aí sim fazer uma linearização. Agora, Daniel, eu vou ser muito franco e transparente com você e com todo mundo que nos assiste. O pessoal da Quilima, acredito eu, que em algum momento, e esse momento deve ser próximo, eles vão começar a melhorar ainda mais a qualidade do relatório gerencial, e você é prova viva disso quando você nasceu com o MGFF, e quantas vezes nós conversamos, o relatório gerencial ele é uma melhoria contínua. Então, é natural que o KIZU 11 comece a nos dar mais informações sobre o seu alfa implícito, que ele pode ser gerado com essa atividade que a Quilima vai implementar dentro do fundo. Muita gente pode se perguntar, poxa, mas então, ele é um FOF ou ETF? Ele é o KIZU 11. Eu acho que a gente não tem que etiquetá-lo o que ele é, o que ele deixa de ser. Ele pode fazer parte de uma estratégia de alguém que queira estar próximo de um índice mais moderno e que queira, obviamente, ter uma carteira diversificada com várias opções de investimento. Então, que isso fique bem claro. E você entendeu, Daniel? Ficou alguma coisa para trás aí com relação a esse conceito inicial? Para mim está super claro. Assim, acho que é super importante essa distinção, e é importante o cotista entender o que ele está comprando. Não é? Então, o cotista tem todo o direito do planeta de ligar aqui na Mogno e falar, cara, vocês estão fazendo um mau trabalho, você comprou shopping, não era para comprar shopping. Ou você está fazendo um bom trabalho e ele tem que entender que é diferente, que o KIZU tem muito menos liberdade de fazer esse tipo de coisa, né? Não dá para ligar lá na Quilima e falar, Eduardo, por que você está comprando em corporativo X%? Eu falo, gente, não estou, porque a minha proposta é seguir o índice tem essa exposição. Uhum. Então, é uma coisa bastante diferente. E é importante deixar claro que o KIZU 30 é gerido pela Quilima, não é? Então, nós estamos aqui cumprindo um papel em função da interlocução que nós temos com o mercado. Mas, da mesma forma que eu estou falando de KIZU 11, que replica, aí sim, o índice que nós criamos, eu poderia estar falando aqui de um outro fundo imobiliário qualquer, que a gestão é do BTG, que a gestão é do CSHG, não importa. Eu estou falando aqui com o KIZU 30 porque o fundo veio a mercado na sexta-feira com um volume, foi o segundo maior volume da Bolsa, ele gerou praticamente aí 20% do patrimônio do fundo, então eu honestamente ia falar um pouquinho mais à medida que os relatórios gerenciais fossem ficando mais robustos, mas eu me senti na obrigação de criar essa interlocução antecipada, dada a demanda que nós recebemos aqui de pessoas nos questionando sobre o que era, se valeria a pena investir ou não. Então eu gosto, você já me conhece há mais tempo, Daniel, de que colocar os pingos nos is, né? Colocar e reforçar tudo, né? A Suno Índices criou um índice, ponto, Suno 30. A Quilima, então, licenciou e criou um produto alternativo de investimentos. Então, é natural que nós tenhamos mais informações à medida que esse fundo ganhe tração no mercado e que a Quilima desenvolva essas subestratégias dentro da sua plataforma, tá? E só para concluir, Daniel, eu queria concluir assim, o nosso raciocínio aqui, é que o KIZU 30, ele não tem... assim, o Suno 30, índice Suno 30, ele nasce com uma proposta clara de ter pesos iguais. Só que o KIZU 30, pelo fato de não ser um ETF, o gestor vai ter algumas maleabilidades ali, onde ele vai naturalmente equacionando isso à medida que vá tendo a necessidade de se reequilibrar. Então, de novo, por isso que eu estou mostrando que não é um ETF. Outra coisa, o ETF ele não poderia distribuir dividendos, e todo mundo sabe que a proposta do investimento em fundos imobiliários é a distribuição.
Então, por isso também que não se pode enxergar a KISU 30 como um ETF, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista de cobrança do gestor, cobrança do produto. Acho que são caixinhas bem diferentes aí. Muito obrigado, professor Baroni. Acho que os questionamentos foram agora todos endereçados. Se você quiser aprender mais, se você quiser saber os critérios que a gente usa no Suno 30, vou botar aqui um link na descrição. Clica lá, vocês vão ver tudo a respeito do Suno 30, o índice que a gente julga o mais moderno do mercado. Clica lá que vocês vão aprender mais a respeito deste fundo imobiliário que tem muita gente querendo saber mais, tá bom? Se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.